Olá, eu sou Vitor Gamboa, bem-vindos a este vídeo, bem-vindos a 2016. Hoje vamos ter aqui uma aula que se vai dividir em vários vídeos, não sei quantos, 2 pelo menos, ou 3, logo se vê. Eu não gosto de fazer vídeos muito longos, podia fazer tudo num só vídeo, não, vamos fazer por partes, onde vamos usar aqui como case study a aplicação Gexcel App Fatura Importador, Total Empresas, que foi desenvolvida pela Gexcel e que permite ir ao site Fatura, importar todos os documentos que nós quisermos num certo período, sem aquela limitação de 300 documentos, e ainda extrair as diferentes incidências dos documentos que têm mais do que uma taxa de IVA. Neste primeiro vídeo, então, vamos mostrar como usar a função contar.se.s com tabelas do Excel, e depois vamos ter que também não só construir uma função contar.se.s, como duas funções, porque temos aqui digamos, um problema bastante complexo do ponto de vista técnico, digamos assim. Vamos ter que usar também a função se para dividirmos o problema em dois e vermos então como usar a função contar-se sobre tabelas do Excel. Portanto, vamos falar também sobre referências de estrutura das tabelas do Excel. Para isso, então, eu vou chamar aqui uma entidade exemplo. Anteriormente ela já tínhamos feito uma consulta ao site, não vamos fazer agora porque não é essa a nossa intenção. E os dados foram gravados são gravados em bases de dados quando são importados, e depois podemos reutilizar mais para a frente esses dados. Basta escolher aqui a entidade e vai nos dar então os dados históricos que temos gravados nas nossas bases de dados. E foi criada aqui a tabela de detalhes, em que aqui estão as faturas todas detalhadas e a tabela de totais. Portanto, são tabelas do Excel. Reparem cá em baixo como é que se identificam facilmente as tabelas do Excel. Tem este iconezinho ali, que eu chamo-lhe o rabo de coelho. Ok? Portanto, aquele triângulozinho no canto inferior direito das tabelas tem um iconezinho. São tabelas do Excel. E agora, a aplicação pede-nos aqui o número de documentos registados, número de documentos pendentes e número de documentos anulados. Mas acontece o seguinte: nós temos que subdividir o problema em dois. Temos o problema em que nós vamos mostrar os documentos registados, pendentes e anulados, para todos os emitentes e apenas para um emitente que vamos escolher aqui. Ok? E vai-nos aparecer aqui o NIF. E um outro critério também será o das datas. O critério das datas nós vamos usar nas duas funções. Depois vamos ter que dividir a função, ou vamos ter que fazer duas funções, uma para todas as entidades e outra apenas aqui para o NIF. Já vamos depois ver porquê à medida que vamos construindo a fórmula. Vamos então aqui a este campo, onde vamos colocar a nossa função. Vamos colocar então igual a contar.se.s. E vamos então, o que é que ela nos pede? Pede-nos o intervalo de critérios 1 e critérios 1. Onde é que está o intervalo de critérios 1? Nós vamos usar como primeiro critério o critério que nos dá os documentos registados, ou seja, as faturas registadas. Eu vou fazer escape, vou tirar daqui a fórmula, vamos ver aqui a tabela totais e vamos ver quais são os critérios que temos no campo estado-benefício. Temos o critério documento anulado por emitente, pendente e registada. Portanto, de faturas anuladas, faturas pendentes e faturas registadas. Portanto, e a palavra é registada, ok? Então, vamos novamente aqui à fórmula. Contar.se.s. E como é que nós fazemos referência ao intervalo daquela tabela? Nós, normalmente, vocês fazem assim, a maior parte das pessoas fazem isto, quando não usam tabelas do Excel, chegam aqui e qual é o intervalo? É este, e colocam então o intervalo que é da célula N2 à célula N559. Isto não é fiável porque depois a nossa tabela vai ser dinâmica, vai haver outros contribuintes que vão ser carregados aqui e a tabela vai crescer ou diminuir, e a nossa fórmula tem que nos devolver sempre um resultado fiável. Então, para isso, nós não podemos usar este tipo de referências. Eu praticamente nunca uso sempre tabelas do Excel, e vamos então usar o critério, ou seja, vamos usar a referência das tabelas. Então, para isso, vamos chamar a tabela tab totais doc. Reparem como o nome da tabela aparece aqui na lista de células criadas. Ou seja, isto é como se fosse uma célula em que
A própria tabela tem um nome que é tab totais doc e cada campo tem um nome, ou cada coluna tem um nome também, que é dado agora aqui por abrir parênteses reto. Qual é o nome? É o cabeçalho, o nome da cabeçalho da coluna, que é o estado pendente, portanto, estado pendente de descrição, que é este campo que aqui aparece aqui já quase no fim. Estado de benefício, fechamos parênteses reto. E reparem como agora aqui ficou marcado aqui com azul. Portanto, este é o nosso intervalo. Agora, independentemente do número de linhas que esta tabela tenha, ele vai sempre buscar os dados corretamente. Ponto e vírgula. O nosso critério. Qual é o nosso critério? Entre aspas, a palavra registada. Quando formos fazer o critério das anuladas, vamos ter também aqui uma situação diferente. Vamos depois mostrar como resolver de uma forma mais prática. E temos o primeiro intervalo de critérios, o primeiro critério. Qual é o nosso segundo critério? É a data. Então vamos colocar ponto e vírgula, portanto, intervalo de critérios 2. Vamos chamar novamente a nossa tabela, tabela totais doc. Abrir parênteses reto. O nosso campo é a data de emissão do documento. Fechamos parênteses reto. Reparem que o nome do campo tem que estar sempre entre parênteses reto, ponto e vírgula. E agora, vamos ter que dizer que o nosso critério é a data superior ou igual à data inicial, que é esta que está aqui, este campo que está aqui. Como é que fazemos isso? Entre aspas, maior ou igual, fechar aspas, e agora concatenamos com a célula, esta célula que aqui está, que é a célula C28, mas reparem que na nossa fórmula temos DT inicial, portanto ele assume o nome da célula. Portanto, eu aconselho sempre em células isoladas, como neste caso aqui, desta aplicação, elas são nomeadas, portanto, têm um nome. Depois poderemos fazer uma aula sobre nomear células, já tenho aulas mais antigas sobre este tema, poderão consultar, mas de qualquer forma poderei fazer um outro vídeo sobre criar nomes de células. E temos então o nosso primeiro critério colocado aqui. Vamos colocar agora o segundo critério, que é as datas inferiores ou iguais à data final. Então, ponto e vírgula. Agora vamos fazer assim, vamos copiar esta parte toda, porque não vamos estar aqui a repetir, podemos fazer aqui um copy-paste. E vamos trocar aqui DT inicial por DT final. Reparem, aparece aqui o nome da célula. E agora aqui vamos colocar o maior, tirar o maior, colocar o menor. Portanto, menor ou igual que DT final. E a nossa primeira fórmula está construída. E reparem, aparece-nos então, para todos os emitentes, aparece-nos um documento registado. Agora, nós queremos colocar que nos apareça o documento, quando nós colocarmos aqui o NIF, reparem, ele continua aqui porque nós não colocamos o critério NIF nesta fórmula. Nós não podemos colocar aqui porque nós não podemos condicionar dentro do mesmo argumento que nos vá buscar todos os contribuintes ou só este contribuinte. Para isso temos que usar então outra função contar-se dentro da mesma fórmula. Digamos assim, antes de colocar a função se, vamos tirar daqui este contribuinte e vamos agora vamos aqui e vamos fazer isto. Se este campo aqui, o NIF, for igual a nada, fazemos esta fórmula. Ok? Vamos abrir aqui a nossa barra de fórmulas, expandir aqui a nossa barra de fórmulas, senão não conseguimos ver a fórmula toda. Se não, vamos usar uma outra fórmula, contar-se mais completa que esta. Então vamos copiar esta, vamos colar, e agora vamos colocar aqui o outro critério, que será um terceiro critério, que é o contribuinte. Ou seja, se aqui houver um contribuinte, ele vai fazer a fórmula contar-se que tínhamos feito aqui, mas mais o critério do contribuinte. Então vamos, ponto e vírgula, tab, totais doc, qual é o nosso campo? É o NIF emitente, portanto na nossa tabela é o NIF emitente, duplo clique, parênteses reto, fechamos parênteses reto, critério é o nosso NIF. Reparem, ele foi colocar aqui, ali o nome do campo NIF T resumo, que é a célula G33. Fechamos parênteses reto, porque temos que ter aqui o parênteses reto da função contar-se, da função se e da função contar-se. Enter e temos a nossa função programada.
Vamos colocar aqui um outro contribuinte, vamos colocar o fornecedor 1. Reparem que agora já não nos aparece a fatura registada, porque este contribuinte não contém faturas registadas. Se apagarmos aqui o fornecedor, ele já nos dá, então, o resultado da primeira fórmula. Se colocarmos um fornecedor, já nos dá o resultado da segunda fórmula. Aqui, para nós distinguirmos quais são as fórmulas, portanto, se nós colocarmos aqui dentro da função se, nós temos o teste lógico, teste verdadeiro. Portanto, a primeira fórmula começa aqui e termina aqui, e a segunda fórmula começa aqui e termina aqui. Para nós distinguirmos melhor isto, eu vou expandir aqui um bocadinho mais a barra de fórmulas. Vamos fazer Alt, Enter, e reparem, nós podemos ter um parágrafo dentro de fórmulas. Ou seja, a primeira fórmula termina aqui, perfeitamente consegue-se ver que termina aqui porque nós fizemos um parágrafo sobre a fórmula, e a segunda fórmula vai aqui para o segundo parágrafo. Enter. Reparem, se voltarmos novamente aqui, já conseguimos ver que a primeira fórmula termina aqui e a segunda começa aqui e termina aqui. Ok? Portanto, aqui fica mais um truque. Podemos dar Enters, portanto, Alt, Enter dentro da barra de fórmulas. Reparem. Claro que isto agora aqui não iria ficar assim, porque nós não necessitamos mais parágrafos, mas a fórmula continua a funcionar corretamente. Vamos retirar daqui o NIF e reparem, ela continua a funcionar corretamente, apesar de termos aqui parágrafos. Vamos apagar então, só necessitamos de um parágrafo. Agora então, para colocarmos aqui para pendentes e anulados, basta-nos então copiar aqui para baixo para a primeira fórmula para a segunda fórmula que necessitamos para pendentes. E o que é que temos que fazer? Temos que trocar aqui o nosso critério onde diz registada para pendente, para a palavra pendente, como tínhamos já visto na tabela. Pendente e aqui também pendente na segunda fórmula. Pendente. Enter. E temos um documento registado e 592 documentos pendentes. E agora, vamos copiar aqui para anulados. E agora teríamos que fazer o mesmo para anulados. Vamos ver aqui como é que é a string da tabela anulados. Vamos filtrar aqui na tabela para vermos. É documento anulado pelo emitente. Documento anulado pelo emitente. Acontece que, eu vou colocar aqui, vamos exemplificar, que isto depois vai ficar aqui um bocado longo, portanto, não há necessidade de colocarmos este documento anulado pelo emitente, ok? Portanto, aqui na palavra-chave. Podemos fazer de outra forma. Podemos chegar aqui e reparem o que é que eu vou fazer. Vou usar um caractere universal asterisco e vamos usar a palavra anulado asterisco. Ou seja, tudo o que contenha os textos naquela coluna que contiverem a palavra anulado, tanto no início como no final como no meio, ok? Portanto, asterisco significa quaisquer caracteres à esquerda e quaisquer caracteres à direita. Portanto, tudo que tiver lá anulado, ele vai contar como documento anulado. Vamos fazer a mesma coisa neste. Asterisco, anulado, asterisco. Asterisco. Clicamos Enter e reparem como ele nos deu o total de documentos anulados. São 5 documentos anulados. Vamos escolher aqui um fornecedor à sorte. Vamos ver o que é que nos dá. Este só nos dá 3 documentos e estão os 3 pendentes. Teríamos que ir ver aqui à tabela quais eram os fornecedores que nos dariam aqui então registados, que era só uma fatura, e poucos documentos anulados. Não interessa, vamos ficar agora por aqui. Para esta aula, então, é tudo. Na próxima aula, vamos focar então um problema que acontece aqui nesta aplicação que nos vai dar um erro aqui na fórmula irreparável. Irreparável até eu não vos ensinar o truque para que este erro não aconteça e nunca haja problemas com esta fórmula. É uma situação bastante interessante, muito pouco focada nas aulas de Excel que se tiram nos cursos por aí, e é muito importante saber isto porque aquilo que vai acontecer pode acontecer por diversos motivos. Neste caso acontece por um motivo que iremos ver então na próxima aula. Já sabem, não existem missões impossíveis no Excel. Vemo-nos num próximo vídeo.